Você não fracassou, só parou de mentir para si mesmo. Todo mundo te disse que ser humilde era virtude, que se destacar era arrogância, que querer mais era ganância. E você acreditou. Passou anos se diminuindo, pedindo desculpas por existir, se contentando com migalhas enquanto assistia outros pegarem o que deveria ser seu. Mas e se eu te dissesse que essa humildade que te ensinaram é a maior mentira cultural da história? Que ela não passa de uma ferramenta de controle para te manter pequeno, dócil, gerenciável? Nietzsche sabia disso no século XIX. Ele chamou de moral de rebanho, aquela mentira doce que convence o indivíduo a se sacrificar pelo coletivo, a se anular em nome de uma suposta igualdade. E o resultado? Uma sociedade de sombras caminhando em círculos, fingindo que mediocridade é virtude. Você já sentiu aquela dor no peito quando alguém consegue o que você sempre quis, mas não teve coragem de buscar? Aquele nó na garganta quando percebe que passou anos esperando permissão para ser quem realmente é? Essa dor tem nome. É o grito sufocado do seu potencial não realizado. O super-homem de Nietzsche não é um ser superior fisicamente. É alguém que teve coragem de dizer não para o rebanho. Alguém que decidiu criar seus próprios valores em vez de herdar os valores dos outros. Alguém que escolheu ser inalcançável em vez de disponível para qualquer migalha de aprovação. Mas como chegamos até aqui? Como uma espécie que conquistou continentes, que criou arte imortal, que desvendou os mistérios do cosmos? Como essa mesma espécie começou a celebrar a pequenez? Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que realmente brilham? Quantas têm aquela energia magnética que faz você parar e prestar atenção? Agora me diga, quantas dessas pessoas pedem desculpas por brilhar? A resposta é nenhuma. Porque quem é verdadeiramente inalcançável não precisa da validação externa, não fica explicando suas escolhas, não negocia seu valor com quem não consegue enxergá-lo. Simplesmente é. E você? Quando foi a última vez que você disse não sem explicar por quê? Quando foi a última vez que fez algo simplesmente porque queria, sem pedir permissão para ninguém? A verdade é que você tem medo. Medo de ser julgado, medo de se destacar, medo de descobrir que talvez você seja realmente especial, porque se for, não vai mais poder usar a mediocridade como desculpa. Mas esse medo, ele não é seu. Foi plantado em você por um sistema que precisa de pessoas pequenas para funcionar, por uma cultura que transformou o extraordinário em pecado e a conformidade em virtude. Nietzsche chamava isso de morte de Deus, não a morte do divino, mas a morte dos valores absolutos que nos davam direção. E no vazio que sobrou, a maioria escolheu o conforto da mediocridade em vez da responsabilidade da grandeza. Mas não você, não mais. Porque hoje você vai entender o que realmente significa ser inalcançável. E quando entender, não vai conseguir mais fingir que não sabe. A pergunta que fica ecoando é: você tem coragem de descobrir quem realmente é quando para de pedir desculpas por existir? Friedrich Nietzsche não era um homem feliz. Passava dias inteiros sozinho, caminhando pelas montanhas suíças, com dores de cabeça lancinantes e uma solidão que cortava mais fundo que qualquer lâmina. Mas foi nessa solidão que ele enxergou uma verdade que a maioria das pessoas ainda não teve coragem de enfrentar. Ele viu que vivemos em uma era de último homem, seres humanos que trocaram a possibilidade de grandeza pelo conforto da mediocridade. Pessoas que preferem a segurança de serem iguais a todos do que o risco de serem únicos. O super-homem de Nietzsche não é um mutante dos quadrinhos. É você acordando e percebendo que passou anos vivendo a vida que os outros escreveram para você. É a coragem de dizer: eu vou criar meus próprios valores, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Mas por que isso é tão assustador? Porque desde criança você aprendeu que se destacar é perigoso. Na escola, quem sabia demais era nerd. No trabalho, quem brilha demais vira ameaça. Na família, quem sonha alto é irresponsável. E aos poucos, você foi cortando suas próprias asas para caber no tamanho que os outros achavam confortável.
Nietzsche chamava isso de ressentimento, quando pessoas que não tiveram coragem de serem extraordinárias criam valores que tornam a mediocridade virtuosa. Ser humilde é bom, não seja arrogante, pense nos outros primeiro. Tudo mentira para te manter pequeno. O filósofo alemão entendia que existem dois tipos de moral, a moral dos senhores e a moral dos escravos. A moral dos senhores diz, isso é bom porque eu decido que é bom. A moral dos escravos diz, isso é mal porque quem tem poder diz que é bom. Adivinha qual você foi ensinado a seguir? Durante séculos, fomos condicionados a buscar aprovação externa. A igreja dizia o que era certo, o Estado dizia o que era permitido, a sociedade dizia o que era normal. E nós apenas obedecíamos, como cães bem treinados esperando um petisco. Mas Nietzsche previu algo terrível, a morte dos valores absolutos. Um mundo onde as antigas certezas desmoronaram, mas as pessoas ainda agem como escravos, só que agora escravos de opiniões, de trends, de likes, de aprovação de estranhos nas redes sociais. Você troca sua autenticidade por corações vermelhos em uma tela. Você molda suas opiniões baseado no que vai gerar menos conflito. Você vive uma vida em constante referendo popular, onde cada decisão precisa ser aprovada pela maioria. E no fundo, você sabe que está mentindo para si mesmo. O super-homem é quem teve a coragem de parar de mentir. É quem decidiu que prefere ser odiado sendo autêntico do que amado sendo uma farsa. É quem entendeu que a única opinião que realmente importa é a sua, não por egoísmo, mas por responsabilidade. Porque quando você para de buscar validação externa, algo mágico acontece. Você começa a criar, começa a inovar, começa a liderar, começa a inspirar outros a também pararem de pedir permissão para existir. Mas isso exige algo que a sociedade moderna odeia: solidão consciente. A coragem de ficar sozinho com seus pensamentos, seus valores, suas escolhas, a coragem de ser inalcançável. A pergunta que ecoa é: você tem coragem de descobrir quem você é quando para de ser quem os outros precisam que você seja? Van Gogh morreu pobre, louco e sozinho. Vendeu apenas uma pintura em vida. Os críticos o chamavam de amador. A família o considerava um fracassado. A sociedade da época o via como um estranho perigoso que cortou a própria orelha. Hoje, suas obras valem centenas de milhões. Museus inteiros são dedicados à sua genialidade. Milhões de pessoas viajam pelo mundo só para ver de perto o que ele criou em momentos de completa solidão e incompreensão. Van Gogh era inalcançável, mas não do jeito que você imagina. Ele não era arrogante, não desprezava as pessoas, não se achava superior. Era inalcançável porque recusou-se a negociar sua visão artística com o gosto popular. Preferia pintar o que via em sua alma do que o mercado queria comprar. Enquanto todos pintavam retratos comportados de nobres sorridentes, ele pintava camponeses sujos trabalhando no campo. Enquanto a arte oficial celebrava a beleza superficial, ele mostrava a beleza devastadora da dor humana. Enquanto outros buscavam aprovação, ele buscava verdade. E pagou o preço. Passou fome, foi internado em hospícios, viveu da caridade do irmão. Morreu aos 37 anos, provavelmente por suicídio, sem jamais saber que se tornaria um dos artistas mais influentes da história. Mas aqui está o ponto que a maioria perde. Van Gogh não era louco por pintar diferente. Era louco porque vivia em uma sociedade que punia quem ousava ser autêntico. A loucura não estava nele, estava no mundo que o rejeitou. Isso acontece sempre. Sócrates foi forçado a beber cicuta por corromper a juventude, na verdade, por ensinar jovens a questionarem as verdades estabelecidas. Galileu foi perseguido pela igreja por dizer que a terra girava em torno do sol. Jesus foi crucificado por pregar amor incondicional em uma sociedade baseada em hierarquia e poder. O padrão é sempre o mesmo. O sistema identifica quem é verdadeiramente livre e tenta destruir essa pessoa. Porque liberdade genuína é contagiosa, e pessoas livres são perigosas para quem lucra com pessoas presas. Van Gogh sabia disso. Em uma carta ao irmão escreveu:
Eles dirão que sou louco, e talvez seja verdade, mas prefiro ser louco de verdade do que são de mentira. Essa frase deveria estar gravada na sua memória. Porque você está fazendo exatamente o contrário. Você está escolhendo ser são de mentira. Está fingindo que sua vida está boa quando por dentro você sabe que está desperdiçando seu potencial. Está sorrindo para pessoas que você não aguenta, fazendo trabalhos que não te inspiram, vivendo uma versão domesticada de quem poderia ser. E sabe o que é pior? Você tem medo de acabar como Van Gogh. Medo de ser rejeitado, de ser incompreendido, de morrer sem reconhecimento. Mas você não percebe que já está morrendo. Todo dia que você escolhe a aprovação em vez da autenticidade, uma parte de você morre. Todo dia que você prefere o conforto da conformidade ao risco da criação, você se torna mais uma sombra caminhando em círculos. Van Gogh pode ter morrido pobre e sozinho, mas ele viveu, ele criou, ele deixou uma marca no mundo que nenhum crítico da época deixou. A pergunta que fica ecoando é: você prefere ser lembrado como alguém que teve coragem de ser autêntico ou como alguém que foi tão normal que ninguém notou quando você se foi? Steve Jobs foi demitido da própria empresa que criou. Em 1985, o conselho da Apple decidiu que ele era difícil demais para trabalhar. Muito perfeccionista, muito exigente, muito inalcançável. Os executivos queriam alguém mais colaborativo, alguém que soubesse trabalhar em equipe, alguém que não incomodasse tanto com ideias malucas sobre computadores bonitos e interfaces intuitivas. Jobs foi embora. E a Apple quase morreu. Por 12 anos, a empresa que um dia liderou a revolução dos computadores pessoais virou uma marca irrelevante, copiando produtos da concorrência, perdendo mercado, demitindo funcionários. Os executivos colaborativos estavam levando a Apple para a falência. Em 1997, desesperados, eles ligaram para Jobs: "Volta, por favor." E ele voltou. Não para ser mais fácil de lidar, voltou sendo exatamente quem sempre foi: obsessivo, perfeccionista e inalcançável. E em 2 anos lançou o iMac, depois o iPod, depois o iPhone, depois o iPad. Transformou a Apple na empresa mais valiosa do mundo. A lição? Quando você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Quando você negocia sua essência, você perde sua magia. Jobs não era perfeito, era difícil, às vezes cruel, certamente arrogante. Mas ele entendia algo que a maioria das pessoas não entende. Mediocridade é contagiosa e excelência é solitária. Ele sabia que se baixasse seus padrões para incluir todo mundo, acabaria criando produtos medíocres. Então, escolheu trabalhar apenas com pessoas que conseguiam acompanhar sua visão. E quem não conseguia, saía. Isso te incomoda? Deveria. Porque você foi condicionado a acreditar que ser inclusivo significa aceitar mediocridade. Que ser empático significa não exigir excelência. Que ser colaborativo significa diluir sua visão até ela virar algo genérico que qualquer um pode fazer. Jobs fazia o oposto. Ele dizia: "Minha visão é esta. Se você consegue torná-la realidade, bem-vindo. Se não consegue, encontre outro lugar." E funcionava. Porque pessoas excepcionais querem trabalhar com pessoas excepcionais. Querem ser desafiadas, inspiradas, empurradas além dos próprios limites. Querem fazer parte de algo maior que elas mesmas. Mas você? Você baixa seus padrões para não excluir ninguém. Aceita trabalhos medíocres para não magoar feelings. Fica em relacionamentos mornos para não parecer exigente demais. E no final, acaba cercado de pessoas que puxam você para baixo em vez de te elevar. Jobs morreu cedo, aos 56 anos, mas mudou o mundo. Criou produtos que bilhões de pessoas usam todos os dias. Inspirou uma geração inteira de empreendedores. Provou que uma pessoa com uma visão clara e coragem para defendê-la pode alterar o curso da história. E você? O que vai deixar para o mundo? Uma coleção de compromissos que fizeram todo mundo feliz, mas não mudaram nada? Uma vida tão equilibrada que ninguém nem notou que você existiu?
Ser inalcançável não é sobre ser melhor que os outros. É sobre ser melhor que você era ontem. É sobre ter padrões tão altos para si mesmo que inspiram outros a elevarem os próprios padrões. A pergunta que ecoa é: você tem coragem de defender sua visão mesmo quando todo mundo acha que você está errado? Seu cérebro tem duas vozes. Uma é sua, a outra foi instalada pela sociedade. A sua voz diz: eu quero criar algo único. A voz da sociedade responde: mas e se ninguém gostar? A sua voz diz: eu mereço mais que isso. A voz da sociedade sussurra: não seja ganancioso. A sua voz grita: eu vou fazer do meu jeito. A voz da sociedade silencia: quem você pensa que é? Neurociência chama isso de conflito intrapessoal, quando duas partes do cérebro lutam pelo controle das suas decisões. Mas não é só ciência, é guerra. Uma guerra silenciosa que acontece na sua cabeça 24 horas por dia. Do lado esquerdo, o córtex pré-frontal, sede da sua individualidade, criatividade, ambição. Do lado direito, o sistema límbico, onde estão gravados todos os medos sociais que você aprendeu para sobreviver no grupo. O problema é que esses medos foram programados para uma realidade que não existe mais. Há 50 mil anos, ser rejeitado pelo grupo significava morte. Quem saía da linha era expulso da tribo e devorado por leões. Então, seu cérebro desenvolveu um sistema de alarme supersensível. Se você se destacar demais, vai morrer. Mas você não vive mais na savana africana, vive em 2024. Ser rejeitado pelo grupo não mata mais. Na verdade, muitas vezes é exatamente o que você precisa para encontrar seu grupo. Mesmo assim, toda vez que você pensa em fazer algo diferente, o cérebro primitivo dispara o alerta vermelho. Libera cortisol, acelera o coração, trava o pensamento. Seu corpo reage como se você estivesse prestes a ser devorado por um predador. Mas não existe predador. Existe apenas medo de ser quem você realmente é. Esse é o mecanismo que mantém bilhões de pessoas presas em vidas que não escolheram. O mesmo sistema neurológico que um dia salvou a humanidade da extinção, hoje impede indivíduos de realizarem seu potencial. E aqui está o ponto crucial. Pessoas inalcançáveis aprenderam a reconhecer essa voz falsa. Elas sabem quando é medo genuíno e quando é programação social desatualizada. Quando Jobs disse não para foco groups e pesquisas de mercado, ele não estava sendo teimoso. Estava dizendo não para a voz coletiva que queria diluir sua visão. Quando Van Gogh continuou pintando, mesmo sendo ridicularizado, não estava sendo masoquista. Estava escolhendo sua voz autêntica em vez da crítica externa. Mas você ainda acredita que a voz da sociedade é sua consciência. Confunde medo social com prudência. Confunde conformidade com sabedoria. E o resultado? Ansiedade crônica, depressão funcional, aquela sensação constante de que está desperdiçando sua vida, mas sem saber exatamente como mudar. Porque toda vez que sua alma sussurra, faça diferente, seu cérebro primitivo grita perigo. E você recua, escolhe a segurança da mediocridade em vez do risco da autenticidade. O cérebro inalcançável funciona diferente. Ele reconhece o medo, mas não obedece. Sente a resistência social, mas continua caminhando. Entende que a desaprovação dos outros não é sinal de perigo, é sinal de que você está no caminho certo. Porque se todo mundo concorda com você, provavelmente você não está pensando por si mesmo. A pergunta que ecoa é: você tem coragem de desobedecer sua própria programação mental e descobrir quem você realmente é quando para de ter medo? Olhe ao seu redor. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, acordando no mesmo horário, pegando o mesmo trânsito, reclamando dos mesmos problemas, assistindo aos mesmos programas, comprando as mesmas coisas, sonhando os mesmos sonhos pequenos. Todo mundo virou todo mundo, e todo mundo não é ninguém. A sociedade criou a maior máquina de produção de mediocridade da história. Escola que pune quem pensa diferente, universidade que forma profissionais idênticos, mercado de trabalho que recompensa a conformidade, mídia que celebra o comum e ridiculariza o excepcional. O resultado? Bilhões de pessoas vivendo a mesma vida em corpos diferentes.
Você vai ao shopping no fim de semana como todo mundo, compra roupas que todo mundo está usando, posta fotos que todo mundo vai curtir, forma opiniões baseadas no que todo mundo está falando, e no final vira estatística em uma pesquisa sobre comportamento de massa. Mas aqui está o que ninguém te conta. Todo mundo é uma ilusão, uma construção artificial para te fazer sentir que pertence a algo. Mas pertence a quê? A uma multidão de pessoas igualmente perdidas, fingindo que sabem para onde estão indo? Gustave Le Bon, no século XIX, já havia descoberto a verdade terrível. Quando as pessoas se juntam em grupos, a inteligência individual despenca. O QI coletivo fica menor que a soma das partes. A massa pensa com o estômago, não com o cérebro. Você já viu isso? Uma pessoa sozinha pode ser inteligente, reflexiva, sensível. A mesma pessoa em um grupo vira outra coisa. Ri de piadas que não acha engraçadas, concorda com opiniões que não são suas, faz coisas que jamais faria sozinha. Por quê? Porque em grupo você para de ser você, vira apenas uma célula de um organismo maior que pensa por você. E esse organismo maior tem apenas um objetivo: se perpetuar, mesmo que isso signifique destruir a individualidade de cada célula. A internet piorou tudo. Agora você pode ser massa sem sair de casa. Scroll infinito no Instagram, vendo vidas fabricadas que fazem você odiar a sua. Likes que viciam como droga, cada curtida liberando um pouquinho de dopamina que te mantém dependente da aprovação de estranhos. Você vira influenciador da própria mediocridade. Posta fotos para mostrar que sua vida é interessante, mesmo sabendo que é mentira. Segue pessoas que não conhece para se sentir parte de algo. Forma opiniões baseadas em comentários de pessoas que nunca viu na vida. E o pior, você acha que isso é normal, que todo mundo faz isso, como se todo mundo fosse um argumento para desperdiçar sua única vida. Mas pessoas inalcançáveis enxergaram o jogo. Elas sabem que todo mundo é o inimigo da individualidade, que seguir a massa é a forma mais garantida de se perder. Por isso, elas fazem o oposto. Quando todo mundo vai para um lado, elas investigam o outro. Quando todo mundo compra algo, elas questionam por quê. Quando todo mundo pensa igual, elas pensam diferente. Não por rebeldia adolescente, por inteligência madura. Por quê? Porque a massa sempre está errada sobre o que realmente importa. A massa disse que Van Gogh era louco. A massa disse que Jesus era perigoso. A massa disse que Jobs era difícil demais. A massa sempre crucifica hoje o que vai idolatrar amanhã. A pergunta que ecoa é: você vai continuar sendo uma célula anônima de um organismo doente ou vai ter coragem de descobrir quem você é quando para de seguir o rebanho? Você acordou hoje de manhã e sentiu aquele peso no peito. Não consegue nomear exatamente o que é, mas está lá. Como uma pedra pequena que você carrega há tanto tempo que já virou parte de você. É o peso de ser pequeno quando você nasceu para ser grande. Você olha no espelho e vê alguém que você não reconhece completamente. Não é só o tempo passando, é algo mais profundo. É o rosto de alguém que passou anos dizendo sim quando queria dizer não. Alguém que sorriu quando queria chorar. Alguém que se curvou quando queria se erguer. Essa pessoa no espelho não é você. É quem você teve que virar para ser aceito. E isso está te matando por dentro. Toda vez que você escolhe a aprovação em vez da autenticidade, uma parte da sua alma morre. Não dramaticamente como nos filmes, silenciosamente, como uma planta que vai secando por falta de luz. Você sente isso nas conversas superficiais que não levam a lugar nenhum, na sensação de estar sempre representando um papel, na fadiga emocional de manter uma máscara que pesa cada vez mais. Sente isso no domingo à noite, quando a ansiedade da segunda-feira já aperta o peito. Na pergunta que não sai da cabeça: é isso mesmo que eu quero da vida? Na resposta honesta que você não tem coragem de dar. Sente isso nos relacionamentos mornos, onde vocês falam sobre o tempo porque perderam a coragem de falar sobre a alma. Nas amizades baseadas em hábito em vez de conexão real. No amor que virou rotina administrativa. Sente isso no trabalho que paga as contas, mas mata seus sonhos devagar. Na carreira que você construiu seguindo um roteiro que alguém mais escreveu.
no sucesso que não te faz feliz, porque não é seu, é do personagem que você está interpretando. A verdade é que ninguém te conta. Viver uma vida que não é sua é a forma mais lenta e dolorosa de suicídio. Porque você não está morrendo fisicamente, está morrendo existencialmente. Sua essência vai sendo apagada dia após dia, substituída por expectativas alheias, até sobrar apenas uma casca vazia fazendo movimentos automáticos. Você virou um fantasma da sua própria vida. E o pior é que você sabe disso. Nas madrugadas de insônia, quando a máscara cai e você fica sozinho com seus pensamentos, você sabe exatamente o que está acontecendo. Sabe que está desperdiçando seu potencial. Sabe que está vivendo abaixo das suas possibilidades. Mas de manhã você coloca a máscara de novo. Porque tirar a máscara significa admitir que passou anos, talvez décadas, sendo alguém que não queria ser. E isso dói demais. Então você prefere a dor crônica da mentira à dor aguda da verdade. Mas pessoas inalcançáveis fizeram uma escolha diferente. Elas preferiram a dor aguda da verdade à dor crônica da mentira. Preferiram ser odiadas sendo autênticas do que amadas sendo falsas. Elas entenderam que não existe meio termo. Ou você vive sua vida, ou vive a vida que os outros aprovam. Ou você, ou você é ninguém. A escolha sempre foi sua. Sempre foi apenas sua. A pergunta que ecoa é: quanto tempo mais você vai carregar essa pedra no peito antes de ter coragem de jogá-la fora e descobrir como respirar de verdade? A resistência começa com uma palavra: não. Não para o trabalho extra que não te valoriza. Não para o compromisso social que drena sua energia. Não para a opinião que você não pediu. Não para a versão domesticada de você mesmo que todo mundo prefere. Mas dizer não sem explicar por quê. Essa é a parte mais difícil. Porque você foi condicionado a dar satisfação para todo mundo, a justificar cada escolha, a pedir permissão para existir do jeito que você quer existir. Pessoas inalcançáveis não fazem isso. Elas decidem, e ponto final. Não vou poder ir. Não precisa explicar que você vai ficar em casa lendo um livro porque prefere isso a uma festa chata. Não faz sentido para mim. Não precisa justificar por que você não concorda com a opinião da maioria. Não estou interessado. Não precisa dar um seminário sobre por que você não quer participar do que não te inspira. Cada não sem explicação é um ato de libertação. É você dizendo para o mundo: eu existo independentemente da sua aprovação. O segundo passo é cultivar solidão consciente, não isolamento social. Solidão consciente. Reserve momentos todos os dias para ficar sozinho com seus pensamentos. Sem música, sem podcast, sem distração. Apenas você e o silêncio da sua mente. No início vai ser desconfortável. Você vai querer pegar o celular, ligar a TV, chamar alguém. Porque você foi condicionado a ter medo dos seus próprios pensamentos. Mas é nesse silêncio que sua voz autêntica ressurge. É ali que você redescobre quem você realmente é, quando para de reagir às expectativas externas. Van Gogh fez seus melhores quadros nos períodos de maior isolamento. Jobs teve suas melhores ideias caminhando sozinho. Nietzsche desenvolveu sua filosofia em solidão absoluta nas montanhas suíças. Solidão não é punição, é privilégio. É onde as pessoas extraordinárias se reconectam com sua essência. O terceiro passo é desenvolver padrões internos. Em vez de perguntar: o que os outros vão pensar? Pergunte: isso me faz crescer? Em vez de todo mundo está fazendo assim, pergunte: esse é o meu jeito de fazer? Em vez de é mais seguro assim, pergunte: é mais honesto assim? Seus padrões internos viram seu GPS existencial. Eles te orientam quando a opinião pública é confusa. Te dão direção quando todo mundo está perdido. Te mantém firme quando a pressão social tenta te derrubar. O quarto passo é aceitar a incompreensão. Quando você para de ser previsível, as pessoas ficam desconfortáveis. Vão tentar te colocar em uma caixinha que faz sentido para elas. Você mudou. Você está diferente. Você não era assim. Aceite como elogio, porque você realmente mudou. Parou de interpretar um personagem e começou a ser protagonista da própria vida. O último passo é mais difícil. Aceite a possibilidade de estar errado.
Ser inalcançável não é sobre ter certeza absoluta. É sobre ter coragem de tomar decisões baseadas na sua melhor compreensão atual, sabendo que pode precisar ajustar o curso no caminho. Pessoas inseguras precisam da aprovação dos outros para se sentirem certas. Pessoas inalcançáveis sabem que certeza absoluta não existe, então preferem errar sendo autênticas do que acertar sendo falsas. A liberdade não vem com garantia, vem com responsabilidade. A responsabilidade de criar sua própria vida, em vez de herdar a vida que os outros aprovam. A pergunta que ecoa é: você está pronto para tomar posse da sua própria existência? Imagine um mundo onde crianças na escola são celebradas por questionar em vez de punidas por desobedecer. Onde universidades ensinam pensamento crítico em vez de conformidade intelectual. Onde empresas recompensam inovação em vez de mediocridade eficiente. Esse mundo não é utopia. É possível, mas exige que pessoas inalcançáveis parem de se esconder e comecem a liderar pelo exemplo. A mudança social não acontece quando a maioria desperta. Acontece quando uma minoria corajosa para de pedir permissão e começa a agir de acordo com seus valores. Foram os inalcançáveis que aboliram a escravidão, mesmo quando a economia inteira dependia do trabalho escravo. Foram os arrogantes que deram direitos às mulheres, mesmo quando toda a sociedade achava isso absurdo. Foram os rebeldes que derrubaram ditaduras, mesmo quando parecia impossível. Toda mudança social significativa começou com alguém dizendo: eu vou fazer diferente, mesmo que eu tenha que fazer sozinho. Mas aqui está o que ninguém te conta. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Você só precisa parar de fingir que concorda com um mundo que você acha doente. Comece pequeno. No seu círculo social, seja a pessoa que fala a verdade incômoda. No seu trabalho, seja quem sugere soluções inovadoras em vez de repetir fórmulas gastas. Na sua família, seja quem quebra padrões disfuncionais que se repetem há gerações. Cada ato de autenticidade é um ato de rebelião contra um sistema que lucra com sua conformidade. Quando você para de consumir apenas para aparecer, você questiona um modelo econômico baseado em insatisfação fabricada. Quando você para de buscar validação nas redes sociais, você questiona uma indústria que vende sua atenção para anunciantes. Quando você para de aceitar relacionamentos medíocres, você eleva o padrão de intimidade ao seu redor. Quando você para de trabalhar em empregos que matam sua alma, você força o mercado a oferecer condições melhores. Sua vida autêntica é sua declaração política mais poderosa. Mas isso exige coragem sistêmica, a coragem de ser pioneiro em territórios que ainda não têm mapa, de criar novos modelos de sucesso que não dependam da aprovação alheia, de construir comunidades baseadas em propósito em vez de conveniência. Imagine empresas onde o critério de contratação não é se adapta à cultura, mas adiciona valor único. Imagine escolas onde cada criança desenvolve seus talentos naturais, em vez de ser forçada a um molde padrão. Imagine relacionamentos onde as pessoas se escolhem por afinidade de alma, não por segurança emocional. Isso não é fantasia, é o que acontece naturalmente quando pessoas inalcançáveis param de se esconder e começam a criar as estruturas que sempre quiseram ver no mundo. O sistema atual só funciona porque bilhões de pessoas fingem que concordam com ele. No momento em que uma massa crítica de indivíduos autênticos para de fingir, o sistema colapsa e se reconstrói ao redor dos novos valores. Você não precisa ser ativista, não precisa carregar cartazes ou gritar em megafones. Você só precisa viver de acordo com seus valores reais, independentemente da opinião dos outros. Sua autenticidade é contagiosa, sua coragem inspira coragem, seu exemplo dá permissão para outros serem autênticos também. A pergunta que ecoa é: você vai esperar o mundo mudar ou vai ser a mudança que quer ver no mundo? Há um momento na vida de toda pessoa verdadeiramente livre, onde ela para de correr atrás da aprovação dos outros e começa a correr atrás de si mesma. Pode acontecer aos 20, aos 40, aos 60, não importa quando, importa que aconteça. É o momento em que você olha no espelho e diz: chega, eu não vou mais fingir que sou quem não sou para agradar pessoas que nem sei se gosto de verdade.
É o momento em que você entende que passou anos tentando ser perfeito para os outros, quando poderia ter sido autêntico para si mesmo. É o momento em que você percebe que a única pessoa que precisa provar sua vida é você. E nesse momento, algo mágico acontece. Você para de ter medo. Não porque o medo desaparece, mas porque você finalmente entende que o medo da rejeição é menor que o terror de desperdiçar sua única vida. Nietzsche estava certo. O super-homem não é quem nasceu superior, é quem teve coragem de se tornar quem realmente é quando parou de pedir permissão para existir. Van Gogh estava certo. É melhor criar algo único e incompreendido do que algo comum e aplaudido. Jobs estava certo. É melhor ser difícil defendendo sua visão do que ser fácil traindo seus valores. Todos eles pagaram o preço da autenticidade. Solidão, incompreensão, rejeição, mas também experimentaram algo que a maioria das pessoas nunca vai conhecer: a sensação de estar completamente vivo, completamente presente, completamente eles mesmos. Imagine acordar todos os dias sabendo exatamente quem você é e não sentindo necessidade de explicar isso para ninguém. Imagine ter energia ilimitada porque você não gasta mais energia fingindo ser quem não é. Imagine atrair para sua vida apenas pessoas que te valorizam pelo que você realmente é, não pelo que você pretende ser. Imagine criar coisas que só você poderia criar, porque só você tem sua combinação única de experiências, perspectivas e talentos. Imagine morrer sabendo que você realmente viveu, em vez de apenas existiu. Isso não é fantasia. É o que acontece quando você para de negociar sua essência com o mundo e começa a ofertar ao mundo sua essência não negociável. O mundo não precisa de mais uma cópia. Precisa da versão original de você que você tem tanto medo de mostrar. Você nasceu inalcançável. Passou anos aprendendo a ser alcançável demais. Agora é hora de desaprender. É hora de parar de pedir desculpas por brilhar, de parar de se diminuir para caber no que os outros consideram confortável, de parar de trocar sua autenticidade por migalhas de aprovação. É hora de ser inalcançável. Não por arrogância, por integridade. Não para ser melhor que os outros, para ser a melhor versão de você mesmo. O mundo está cheio de pessoas tentando ser alguém mais. Seja corajoso o suficiente para ser você. Se essa reflexão mexeu contigo, se algo dentro de você se reconheceu nessas palavras, então você já sabe o que precisa fazer. Para de esperar o momento perfeito. Para de buscar mais aprovação. Para de pedir permissão. Começa hoje, começa agora, começa sendo inalcançável. E se você chegou até aqui, deixa um like e se inscreve no canal. Porque pessoas que chegam até o final de uma reflexão de 6.000 palavras sobre autenticidade são exatamente o tipo de pessoa que eu quero por aqui. Juntos, podemos criar um mundo onde ser extraordinário não é pecado.